Boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui. Mais uma noite de live, mais uma noite da campanha Pedala nas Eleições, como parte da campanha nacional da mobilidade sustentável nas eleições. Muito bem-vindo e já quero registrar aqui demais os nossos agradecimentos por você que nos acompanha ao vivo e também que vai assistir essa gravação depois nas nossas redes sociais. Essa gravação vai ficar lá disponível para você no YouTube do Pedala, no IGTV e no Facebook, ok? Não perde essa oportunidade de ver o que os candidatos estão propondo a respeito da mobilidade sustentável na cidade de Manaus. E é isso. Então, vamos iniciar mais uma live. E esta noite nós estamos com duas representantes da bancada coletiva do PSOL. Gente, é importante, a gente fala isso todas as noites, porque a gente considera extremamente importante destacar que a ordem destas lives ela foi definida pela iniciativa do próprio candidato, ou seja, conforme a sua disponibilidade ou ordem de preferência a partir de quem primeiro nos procurou, após a divulgação dessa campanha. A todos também está sendo disponibilizado igualmente o mesmo tempo para exposição. Antes de qualquer coisa, gente, da gente partir para ouvir o que a bancada coletiva tem para nos dizer, a gente precisa esclarecer também, para quem ainda não tem clareza a respeito disso, do que é e do que faz o movimento Pedala Manaus. O movimento ele é um coletivo formado pela sociedade civil organizada que, de forma apartidária e voluntária, incide o tema mobilidade ativa em todas as esferas. E em mais esta eleição, organiza localmente a campanha Pedala nas Eleições, como parte da campanha nacional da mobilidade sustentável nas eleições. Essa campanha nacional, ela está sendo organizada por várias entidades que atuam há vários anos para melhorar o transporte público, a acessibilidade nas calçadas, a oferta de infraestrutura cicloviária, e essas associações são a Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo, que é a Cidade a Pé, o Projeto Como Anda, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor IDEC e a União de Ciclistas do Brasil, a UCB. A quem, desde já, nós agradecemos imensamente essa iniciativa e todo o suporte que nos foi dado para que a gente pudesse realizar aqui localmente esse contato e realizasse aqui localmente essa campanha da forma como a gente pôde, em razão de todas as circunstâncias que a gente está vivendo atualmente. A intenção da campanha local, Pedala nas Eleições, é discutir e contribuir com as propostas e planos de governo, incluindo a mobilidade sustentável no debate político eleitoral, buscando principalmente o compromisso do candidato, seja ao legislativo ou ao executivo municipal, com essa temática. Então, eu quero agradecer já, desde logo, a participação das nossas convidadas aqui hoje. Eu vou passar agora para a apresentação de ambas. São duas as representantes da bancada coletiva do PSOL que vão estar batendo esse papo aqui com a gente hoje. Deixa eu pegar aqui o currículo. Vamos lá. Eu vou começar esclarecendo, importa também a gente esclarecer que a forma como os candidatos estão sendo apresentados é aquela forma que melhor eles acharam, enfim, que melhor atendia às necessidades de cada candidato. Então, o currículo e a descrição é nos repassado pelo próprio candidato do jeito que ele gostaria que fosse apresentado aos seus eleitores. Então, eu vou começar esclarecendo o que é a bancada coletiva do PSOL em Manaus. É uma candidatura coletiva composta por 5 mulheres que dispuseram suas vidas para construir uma forma diferente de fazer política, com foco na transparência, na educação popular e na participação comunitária. E quem compõe a bancada coletiva? A Alessandrine Silva, que é da pauta de maternidade e infâncias, a Michele Andrius, que é a pauta de cultura, negritude e feminismos, a Nicole Fernandes, da pauta de assistência social, negritude e feminismos, a Patrícia Andrade, da pauta de comunidades, a Silvia Moraes, da pauta de educação e LGBTs. Quem está aqui com a gente hoje é a Alessandrine Silva, que é estudante de Direito e ativista materna, que começou seu trabalho em movimentos de rua desde a pré-adolescência. De movimentos estudantis até uma ONG que luta contra a violência obstétrica,
A trajetória da co-candidata trata principalmente de 2 pontos: qualidade de vida e direitos para as mulheres, mães e infância saudável, que engloba desde o nascimento com respeito à mãe até a educação de qualidade. A Nicole Fernandes é assistente social, iniciou seu ativismo no movimento estudantil e hoje participa dos movimentos feminista e negro da cidade, além de compor a Coordenação Nacional de Mulheres da Tendência Primavera Socialista do PSOL-AM. Sua proposta de atuação como candidata busca a promoção de justiça social, enfatizando a política de assistência social e as pautas de negritude e feminismos. Meninas, a gente está muito feliz, de verdade, de tê-las aqui conosco. É com muita alegria que a gente compartilha com os nossos seguidores essa nova proposta. São mulheres na política e não só isso, são mulheres que se propõem a fazer essa construção coletiva que a gente sempre fala como importante para o desenvolvimento de uma política que realmente atenda aos anseios da população, né, nos seus mais sensíveis aspectos. Então, obrigada demais sempre pela presença de vocês aqui. Vocês terão 15 minutos para apresentar quais são as propostas da bancada relativas à mobilidade sustentável, tá? Aquela mobilidade que proporciona a todos o acesso à cidade, com dignidade, com qualidade, com baixo custo, com segurança, sustentável no sentido de ser segura, sabe, de ser perene, de ser permanente no tempo e que não se dilua a depender de qual político vai estar no poder. Essa mobilidade que forte e que não se fragiliza, né, a depender das conveniências, é aqui hoje. Fiquem à vontade, vocês têm 15 minutinhos, ok? Obrigada. Estamos muito contentes de estar aqui também hoje. Quero desejar uma boa noite para todo mundo que está ouvindo e agradecer a disponibilidade do Pedala Manaus em convidar candidatos para falarem sobre os seus planos para a mobilidade aqui na cidade. Esse é um ato importantíssimo e a gente precisa, de fato, fortalecer a democracia e é dessa forma que a gente fortalece. Gratidão, Pedala Manaus. Boa noite a todos e a todas, eu sou Nicole Fernandes, já fui apresentada aqui pela companheira. Muito obrigada pelo convite, esse espaço ele é muito importante para a democracia, para as pessoas que têm aí esse anseio de uma mobilidade que respeite a vida das pessoas, que respeite o ambiente, não só a mobilidade, como uma cidade que respeite todas as formas de viver, de existir. Então, esse espaço aqui, eu estou aqui com muita alegria e esperando muito desse momento que é importante para as eleições de 2020 e para tudo que vem daí em diante, né? Não, a necessidade de uma mobilidade urbana adequada, a necessidade do bem viver das pessoas, ele não pode parar nas eleições de 2020, ele precisa ser permanente. Então, é muito legal esse espaço, parabéns pela iniciativa e vamos lá, né, começar aí esse diálogo sobre o que a bancada pensa a respeito disso e como a gente pensou as propostas da bancada coletiva para as eleições de 2020. Bom, a bancada coletiva já foi explicada, né, um modelo novo na cidade de Manaus, um projeto de ocupação e de transformação da Câmara Municipal. Durante todo esse período da pandemia, nós tivemos que rediscutir as nossas formas de atuação, e a bancada coletiva ela atua nas redes, nas ruas, e trabalhando com a realidade das pessoas, né? Durante essa pandemia, nós fizemos várias conferências virtuais com grandes eixos, e um desses eixos foi o eixo de meio ambiente e mobilidade urbana. Dentro desse eixo, nós convidamos várias pessoas que são relacionadas a essas pautas, né? Pessoas que trabalham com a questão ambiental, pessoas que são ciclistas, pessoas que trabalham dentro dessas temáticas, e essas pessoas trouxeram suas contribuições para a bancada do que elas queriam para essa cidade, né? Dentro desse momento, foi ressaltado essa peculiaridade que é de nós vivermos localizados no meio da floresta amazônica, né? E também numa negativa de identidade da floresta, numa negativa
dos problemas que nós temos de desmatamento, de uma ausência do poder público em torno dessas temáticas, e principalmente, né, do poder público que praticamente nega a existência da poluição dos igarapés, do crescimento sem planejamento dessa cidade, enfim, as ameaças às áreas verdes, as mortes das pessoas no trânsito, dos ciclistas, enfim, um governo que ignora a existência desse tipo de problemática. E aí trouxeram para a construção desse caderno 2 grandes propostas. A primeira delas é a legislação para tornar prioritárias as políticas de acessibilidade em vias públicas da cidade de Manaus e a fiscalização do Programa de Melhoria de Circulação e Acessibilidade Urbana no que se refere às ciclovias. Mas também a bancada, nesse processo, ela assume um compromisso de fiscalizar o plano de mobilidade urbana, que a gente sabe que parece que ficou no papel, né? Muito do que ali está, dos objetivos, dos princípios, não existem na vida das pessoas. A gente sabe que foi criado um plano que seria lindo se fosse colocado em prática. A gente precisa que os vereadores e vereadoras dessa cidade assumam um compromisso de fiscalizar esse plano, de fiscalizar o prefeito diretamente, para que ele torne prioridade a acessibilidade no município. Então, não só tão importante como eleger bons vereadores, é eleger prefeito e prefeita também, vice-prefeito, que assumam essa responsabilidade com seriedade. Já chega do transporte, da mobilidade urbana, do bem-estar das pessoas não ser prioridade nessa cidade. Então, a bancada coletiva ela assume esse compromisso de estar contribuindo nesse debate, de estar chamando a atenção das pessoas, do poder público para essa necessidade. Nós precisamos de defender nesse contexto, inclusive esses dias a gente estava conversando sobre isso, né? Nós não temos nessa cidade calçadas adequadas, nós não temos nessa cidade ciclovias nem ciclofaixas adequadas. Nós participamos da bicicletada com os companheiros do Pedala também e outros companheiros que toparam, né, estar nessa atividade. Nós percebemos muito de perto a dificuldade que adotar a bike, né, como um meio de transporte, de lazer também, enfim, né, como um meio de estar se transportando pela cidade. Então, assim, dali em diante a gente fica reflexivo mais um pouco, né, porque essa cidade ainda não acordou para a urgência que é tratar a mobilidade urbana na cidade. Pronto, obrigada, Nick. Quando a gente trouxe a temática de mobilidade urbana para dentro da bancada coletiva e decidiu abraçar esse eixo, essa pauta como nossa, é porque ela dialoga com outras diversas pautas que a gente já tem e já traz dentro do nosso ativismo, da nossa militância. A mobilidade urbana é aquilo que vai proporcionar para a cidade de Manaus, e isso, uma mobilidade urbana, um planejamento de fato criterioso, bem pensado, bem estudado, vai proporcionar para a cidade uma integração, né, e facilitar a vida das pessoas, né? Não é um nome técnico apenas, é um nome que representa e traduz um pouco do que a gente quer de cidade, o que a gente quer transformar nessa cidade. Aqui em Manaus a gente tem pautas muito dificultosas de trabalhar, né? Porque existe uma má vontade de se fazer, né? E aí a gente fala do nosso espaço viário, que é bem problemático, né? A gente não tem ali um espaço adequado para o transporte coletivo, por exemplo, né? E aí é um espaço bem pensado, bem sinalizado, com vias exclusivas, com a reestruturação, né, dessa frota aí do fluxo mesmo de ônibus, de transporte coletivo. Isso seria basilar, né? Posteriormente, entender que a cidade ela precisa de calçadas e espaços para as pessoas, para os pedestres andarem, né? A cidade, às vezes, a impressão que a gente possui é que ela é feita e pensada para os carros. E quando uma cidade ela é feita e pensada para os carros, ela limita, né,
o poder mesmo das pessoas de se locomoverem. Esse dia da pedalada que a gente participou como bancada coletiva foi um dia que, olha, os ciclistas eles estão de fato correndo risco nas ruas, né? Porque não existe um pensamento de que, olha, a bike ela não é para fazer passeios apenas, né? A bike ela é um meio de transporte. As pessoas elas poderiam trabalhar com a bicicleta, as pessoas elas poderiam levar seus filhos para a escola na bicicleta, né? E infelizmente a gente não possui aqui na cidade algo que abrace essa realidade. Por isso, dentro da nossa proposta de mobilidade urbana, existe dois pontos primordiais. Um ponto é a acessibilidade, né? Os cadeirantes precisam se locomover, né? As pessoas que estão aí com as suas limitações físicas precisam andar e cuidar e passear pela cidade. E quando a gente não tem um espaço para isso, a gente inviabiliza a vida das pessoas. A gente não trata as crianças, por exemplo, com a atenção que a gente deveria tratar, né? Crianças, elas não conseguem mais correr na rua tranquilamente, porque não existe um espaço ali para que elas sejam respeitadas. A gente sempre vive num fluxo intenso de estamos disputando, né, esse trajeto sempre com os carros, e a gente nunca tem um andar, digamos assim, na cidade humanizado, um caminhar tranquilo. A gente não pode pedalar com tranquilidade. E, para isso, muitas medidas poderiam já ter sido tomadas, né? Dentro do que compete ao vereador, a fiscalização desse plano e a fiscalização da implementação dessas políticas públicas, elas são o nosso norte, né? É a forma que a gente quer buscar trabalhar com essa pauta dentro da Câmara Municipal de Manaus. Entretanto, a gente já percebe que a cidade tem legislação, né? Tem uma legislação que ela é interessante, mas que ela também precisa abraçar esses novos formatos. Além da bicicleta, Nick, existe um movimento muito bacana aqui na cidade também, que é o dos patins, né? As pessoas estão com patins e estão com bicicletas e estão caminhando. Então, esses movimentos que eu acho incrível, que já surgiram e que dão a cara e o tom aqui para a cidade nessa discussão, eles precisam ser abraçados dentro da Câmara, né? Quando a bancada coletiva ela traz essas propostas e essa organização de conferências para ouvir as pessoas, é justamente porque a gente sabe que existem movimentos que estão dando conta disso há anos aqui na cidade. O Pedala Manaus é um desses movimentos, né? Então, buscar trazer esses movimentos para o diálogo, para compor essas legislações, né, para implementar a legislação, é muito importante. E, para além disso, fiscalizar. Eu tenho certeza que as pessoas da direção do Pedala Manaus têm uma vivência que deve ser ouvida por toda a cidade. Então, por que a gente não constrói isso de forma coletiva? Por que a gente não vê isso sendo trabalhado de forma mais efetiva, né? A bancada coletiva propõe para a nossa cidade um estímulo da utilização desse transporte público, educação, conscientização, né, do que é coletivo, do que é de todo mundo, e, para além disso, ouvir e democratizar esses espaços de escuta, né, para que a gente consiga pensar juntos uma cidade com uma mobilidade que, de fato, seja adequada. Obrigada, meninas. Vocês tocaram em alguns pontos que são bem importantes para quem milita na causa da mobilidade, principalmente da mobilidade ativa, né? Que é a fiscalização dos programas. Vocês falaram no programa de melhoria da circulação e acessibilidade urbana. Isso é uma diretriz do plano diretor de Manaus. A gente tem o Plamob, que foi uma lei aprovada e sancionada em 2015, mas que até o momento ela só está no papel. Acho que vocês mencionaram isso aí também. Então, esse poder fiscalizador é o que a gente espera muito de quem está comprometido com esse tema, tá? Porque a gente pode não ter leis totalmente adequadas e tampouco que contemplem todas
os anseios, né, de quem quer se locomover na cidade que não seja de carro individual. Mas a gente já tem algumas legislações, como o PLAMOB, por exemplo, que estão muito adequadas ao que coloca e ao que impõe a Lei Nacional de Mobilidade Urbana. Então, eu queria registrar esse compromisso de vocês com essa temática, esse compromisso de fiscalizar a aplicabilidade dessas leis. Mas eu queria saber de vocês, para, além disso, cobrar outras atitudes do poder público, no caso do poder executivo, como, por exemplo, fiscalização viária, como, por exemplo, punição para quem comete infrações no trânsito. A gente tem o Instituto de Mobilidade Urbana em Manaus, que a gente não vê nas ruas punindo quem mata, punindo quem agride, punindo quem ameaça no trânsito. Qual é o compromisso de vocês com relação a essa segurança do pedestre e do ciclista? E, eventualmente, de quem anda no transporte público? Obrigada. A gente anotou aqui, inclusive, é assim que a bancada coletiva atua, de fato. O nosso compromisso é de promover sempre através da conscientização e da educação para a paz no trânsito, né? Eu entendo, a Nicole entende, e as outras mulheres que compõem essa bancada compreendem que é no diálogo e na discussão que a gente consegue entrar, né, nesses espaços e transformar essa realidade. E, para além disso, é muito importante que se positive que existem leis, né? Existe uma legislação que pune quem maltrata, quem agride, quem machuca, quem xinga. E aí, já de uma forma muito particular, essa experiência da pedalada que a gente teve, e que não vai ser a única, porque eu acho que todo mundo abraçou essa ideia aqui, ela mostrou para a gente um pouco de qual que é a realidade do ciclista, né? Em alguns momentos, era buzinada, era um carro fechando, e isso não é só com o ciclista, né? Nas faixas de pedestre, a gente vê sempre gente ali passando, ultrapassando isso, e isso tudo precisa ser punido e conscientizado com muita veemência, certo? Esse é um compromisso que a gente assume tranquilamente, é algo que está dentro do nosso caderno de propostas, que é a educação para a paz, que é a conscientização e que é esse compromisso que a bancada coletiva tem para que todas as pessoas, de todas as formas, possam existir na cidade de forma igualitária. Perfeito, meninas. Vocês falam bastante da participação popular, né? Que isso é uma característica muito presente dentro daquilo que a bancada se propõe. De que forma isso vai ser instrumentalizado? O que vocês pensaram para colocar isso em prática? Como que vocês vão trazer a sociedade para discutir junto com vocês temáticas importantes? Nádia, a gente tem aqui na bancada coletiva um lema, né? Algo que a gente traz com a gente, que é o Política da Vida Real. A bancada coletiva, e aí, modéstia à parte, já trouxe para a cidade uma mudança de cultura política, né? E quando a gente fala de cultura política, é que a gente discute, tudo passa pela política, né? Quando a bancada coletiva, na sua pré-candidatura, realizou essas conferências, convidando professores, convidando ativistas, convidando comunitários para o diálogo, para criar esse caderno de propostas, isso foi um esboço do que a gente vai implementar lá. Então, ir para as ruas, estar nas ruas e levar as ruas para o que é seu de direito, né, que é a Câmara. E não só em audiências públicas, né, às vezes, muitas vezes, se marca uma audiência, essa audiência ela é realizada e, infelizmente, os resultados eles não são palpáveis, né? Então, para além dessas audiências públicas, a gente vai nas ruas e a gente promove, já promove enquanto partido, dentro do nosso partido, que é o PSOL, essa educação popular, né? Então, não existe a possibilidade de se construir uma política coletiva sem ir para as ruas, sem estar nesses espaços, sem dialogar. Eu acho que
esse é o nosso norte, de fato. Além disso, as pessoas perguntam muito, né? E aí, depois que vocês forem eleitas, como que a gente vai conseguir acessar vocês? Dentro do mandato coletivo, além do gabinete da rua ser o nosso gabinete, os nossos apoiadores, eles se tornam conselheiros desse mandato. Então, o mandato coletivo, ele não atua só entre as 5 mulheres, né? Ele funciona com toda a nossa rede de apoios, com encontros muito frequentes, para saber dessas pessoas como anda o mandato e o que fazer a partir dali, né, dentro daquilo que já foi proposto e daquilo que precisa ser continuado, né? A gente sabe que estabelecemos ali mais de 50 propostas possíveis para a cidade, mas a gente sabe que diariamente surgem problemáticas na cidade que precisam ser resolvidas e surgem problemas em todo lugar da cidade que a gente, como um vereador ou como 5, ainda não dariam conta. Então, é fundamental para a nossa rede de apoio, como uma ponte entre a gente também e o povo fora da casa. Então, o mandato coletivo, ele faz essa política itinerante, essa política participativa e muito horizontal, né? A gente costuma dizer que dentro do mandato coletivo não existe uma hierarquia. O CPF, que é a Michele Andras, por exemplo, não fala mais nem menos que nenhuma das outras 4. Então, assim, todas falam de forma igual, todas se ouvem e a gente consegue dialogar com as pessoas e as pessoas com a gente dessa forma. Entendi. Entendi, sim. Esse receio da população em não acessar mais o político depois que ele é eleito é uma coisa muito real, né, gente? Mas, enfim, eu queria tocar num ponto com vocês, ainda falando dessa questão da participação popular, porque eu queria muito ter esse compromisso com vocês. Junto com o plano de mobilidade urbana, foi implementado um conselho de mobilidade urbana. Tá? Esse conselho era o braço da sociedade civil discutindo as políticas públicas relacionadas à mobilidade. Esse conselho, até hoje, ele não foi composto e, portanto, a sociedade não está participando das políticas e da construção das políticas que vão, né, levar aí a uma rede ou a um planejamento que possa melhorar essa situação das ruas hoje. Gostaria que vocês firmassem com a gente esse compromisso, gente, de que esse conselho vai ser um objetivo de vocês também durante o mandato coletivo da bancada. Não só esse conselho, como o Conselho de Juventude e os demais conselhos, né? Parece que é um grande problema do poder público a existência dos conselhos que fazem o controle social das políticas e dos gestores públicos, né? A bancada tem como princípio básico a fiscalização das pessoas com esses gestores públicos, da transparência e do controle social. Então, assim, para quem estiver acompanhando, dentro do nosso site, você vai ver essa palavra controle social. Então, assim, nós assumimos, sim, esse compromisso com o controle social, para que saia do papel, de fato, esses conselhos. Eu sinto o mesmo assim em relação ao Conselho de Juventude, ninguém sabe o que fizeram com o plano, assim como de mobilidade. Felizmente, durante aí esse governo tenebroso que nós tivemos, os conselhos de assistência e alguns outros conselhos resistiram aos desmontes, mas é fundamental que a Casa Legislativa, que o Poder Executivo esteja de olho para esse desmonte, para que eles não consigam fazer o que tanto querem, que é acabar, né, com essa instância tão importante que tem aí a participação da sociedade civil e do poder público. Assim, é uma instância muito especial que a gente precisa tomar, ocupar e transformar de fato. E aí, Nádia, além disso, para positivar mesmo esse compromisso, dentro do nosso caderno de propostas, a gente pode tranquilamente dialogar, né, depois da live, e montar mesmo um plano de fortalecimento desse conselho, né? Esse exercício, ele é comum, qualquer pessoa que chegue com a bancada coletiva e que seja ativista, que seja comunitário, e que, olha, tem essa pauta para a gente implementar, a bancada é só ouvidos e diálogos, a gente inclui no nosso caderno tranquilamente, é algo que a gente assina embaixo, porque a gente vem de movimento social, a gente vem de movimento de luta, e a gente entende muito bem a falta que faz esses conselhos, e a sociedade civil participando, né, dessas construções. Então, se você
do Pedala Manaus, e você que está assistindo a gente aí, que está compondo esse meio, tiver propostas, tiverem mais ideias para a gente pensar mobilidade urbana, para a gente pensar meio ambiente também, que está tudo muito atrelado à questão ambiental, manda um e-mail para bancadacoletiva@gmail.com. No final do nosso caderno de propostas, no nosso site, que é www.bancadacoletiva.org, tem esse endereço, tem esse e-mail, nossas redes sociais são super acessíveis também, é só clicar lá numa mensagem, mandar para a gente, que a gente tem um gerenciador de mídias que a gente consegue visualizar tudo isso. Então, as propostas de vocês não ficarão soltas em algum lugar, elas estarão ali concentradas e com o objetivo muito, muito forte de serem cumpridas, né? A gente não quer que essas propostas fiquem aqui, inclusive, a gente comenta isso nas nossas conferências, que é o código aberto, né? Nossas propostas, elas estão disponíveis para todo mundo ver. Nós queremos ser eleitas, porém, a gente sabe que isso vai depender muito da gente ter conquistado a galera, das pessoas confiarem. Se não acontecer, nossas propostas estão aí para os representantes que forem eleitos poderem fazer para a cidade, porque ela foi construída pelas pessoas que vivenciam a realidade dessa cidade, então elas precisam estar ali dentro daquele espaço legislativo. Perfeito, meninas. A gente esse ano resolveu participar dessa campanha nacional, a gente está organizando localmente a campanha da mobilidade sustentável nas eleições, e dentro dessa campanha a gente não está falando só da bicicleta, tá? A gente está buscando o compromisso também dos candidatos com a mobilidade a pé e com o transporte público. São essas as 3 diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana da cidade, do plano, da Lei Nacional de Mobilidade Urbana. São essas as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro, que afinal de contas ele não tem um outro intuito que não de proteger vidas. E aí eu queria que vocês já falaram um pouquinho da requalificação das calçadas, vocês identificaram que isso é um problema sério e urgente da cidade também. E eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês pensam para o transporte público, especialmente torná-lo acessível, torná-lo universalmente, né? Acessível universalmente para 100% das pessoas e locais da cidade. O que vocês pensam algo diferenciado para idosos, estudantes, pessoas de baixa renda, diminuição de tarifas, enfim, o que está aí no planejamento de vocês? E com o que vocês podem se comprometer com a gente relacionado a esse tema? Obrigada, Nádia. Eu sempre andei de transporte público, né? Eu fui estudante e eu militei por conta do transporte, fui uma militante bem radical na época, inclusive. E o transporte público, para mim, para a Nicole, que também anda aí de ônibus, a gente não tem... e isso não é um problema, né? Andar de ônibus não é um problema. O problema é a gente andar em uma cidade que não pensa o transporte público e que trata o transporte público como filantropia, né? A gente pensa numa reserva de um espaço para o transporte público, né? Reservar áreas mesmo dentro da cidade, para que o transporte público flua tranquilamente, mas a gente encontra várias barreiras, né? Primeiro que a gente não a gente não executa nada, a gente propõe a legislação, a gente dialoga com os outros vereadores, e aí a gente consegue aprovar projetos de leis que serão implementados pelo Executivo, e dentro desse processo, a gente traz aí essa sensibilidade para que haja investimento. Quando a gente pensa o orçamento da cidade, que a gente pense esse orçamento investindo em vias exclusivas, que a gente reestruture essas linhas. Hoje, o fluxo de transporte coletivo, ele não é organizado ainda. Então, assim, às vezes o morador ele vai na sorte, né? Será que o meu ônibus vai passar agora? Será que... E aí houve a tentativa, né, de um aplicativo, acho bem bacana, mas a gente precisa, de fato, que esse fluxo seja reordenado, que esse fluxo seja organizado, e que a gente estimule as pessoas a andar no transporte coletivo, né? E aí, para isso, fomente um transporte coletivo de qualidade. A gente consiga, para além, né,
da questão de ter ônibus novo, disso, daquilo, diminuir o tempo no trânsito, que as pessoas consigam perder menos tempo, passar menos tempo no ônibus do que nos eventos que elas possam ir. E, para além disso, a gente precisa explorar a nossa potência, que é a questão fluvial, né? A gente precisa explorar isso aqui na nossa cidade, a gente tem como reduzir o tempo de deslocamento da zona norte para a zona oeste, se eu não me engano, eu não sei se é essa zona exatamente, mas eu confirmo no final da live, mas a gente tem como reduzir um tempo que é de 1h30 no ônibus para 15 minutos, sabe, no transporte de barco. E aí isso é muito importante da gente falar, da gente dialogar, são questões que são possíveis, né? Não sei se você já viu, para além dessas questões do transporte público, existe um vídeo que é de uma criança que anda, eu acho que é o Caminho de Tintim, o nome, não sei se você já teve acesso, mas a mobilidade urbana faz parte da nossa vida enquanto mãe, muito, muito, muito enraizado, né? Porque a gente pega o ônibus grávida e segura o bebê e aquele sufoco, e às vezes a gente nem consegue o direito básico de descer pela frente, né, do ônibus com barrigão. Eu já passei por isso, foi algo bem triste, assim. E esse vídeo em si, ele mostra uma criança caminhando pelas calçadas e caminhando pela rua, e de como que é violento, como que a rua ela é violenta para as crianças, como que a gente não consegue andar tranquilamente. As mulheres têm outras questões também, né, de não conseguir, porque é perigoso, porque elas sofrem assédio, as crianças, porque ninguém olha para a criança quando a criança está andando na rua, ou quando a criança está correndo assim por peça da calçada, o motorista já passa gritando com a criança e brigando, quando na verdade não, redução de velocidade, a gente tem legislação para isso. Então, conscientizar as pessoas de que a rua não é só para os carros, é fundamental. Trabalhar essa questão técnica do transporte coletivo é essencial, e fazer com que todos entendam que a gente pode caminhar, que a gente pode pedalar, que a gente pode patinar na cidade e que existe espaço para todo mundo, né? E aí é aquela de um cuida do outro mesmo, para que a gente consiga transitar em paz e tranquilamente. A cidade, ela deveria ser vista como um ambiente de convivência de todos, né? De todos. Todos deveriam se sentir bem na cidade, se sentir acomodados na cidade, seguros na cidade, e, no entanto, não é isso que a gente vê. E é lamentável o quanto que as pessoas se acostumaram com isso e acham perfeitamente normal, né? Você levar 2 horas dentro de um transporte público, você não poder andar sozinha nas ruas, você não ter segurança para você se deslocar para locais de lazer, de cultura, quando tem, próximo da sua casa. Então, enfim, a gente foi normalizando coisas absurdas que trazem uma consequência terrível, né, para as crianças, para as famílias, para todo mundo. Eu não poderia terminar esse nosso bate-papo querendo entender o que essa mulherada, sabe, pensa especificamente em termos de mobilidade urbana para nós, mulheres. Né? A gente está falando disso, da gente gozar da nossa liberdade, da gente se sentir segura, da gente como mãe, quem for mãe que precisa andar no transporte público fazer isso com dignidade, ser tratado com dignidade, dentro daqueles serviços que são essenciais. A população não consegue ver que o transporte é um direito assegurado constitucionalmente, portanto é essencial, como é saúde, como é educação. Né? O que vocês estão pensando especificamente para as mulheres dentro desse tema de mobilidade urbana? Maravilha! Eu queria, antes de passar para as pautas em si, indicar que o nosso caderno, nosso caderno de propostas, ele é transdisciplinar. E quando o caderno, quando a gente fala transdisciplinar, é porque as pautas, elas se alinham, né? Dentro de mobilidade, de transporte para as mulheres, a gente tem alguns eixos, né? O primeiro eixo é o de iluminação pública, né? A gente precisa, de fato, fazer um mapeamento na cidade e trazer iluminação para a realidade, né, das pessoas. Infelizmente, se eu sair aqui da casa coletiva, eu vou encontrar uma rua onde não tem luz, não tem luz, a gente caminha sem energia, né? Sem luz, sem clarão.
E isso é muito perigoso para as mulheres, né? Quando as mulheres elas conseguem ver onde elas estão indo, elas se sentem mais à vontade de transitar, né? Infelizmente, esse déficit, né, de iluminação pública, ele afeta o caminhar das mulheres, sabe? As mulheres elas ficam ali limitadas, né? Ai, não vou porque é escuro, não vou porque não dá para ir. Além disso, a gente fala de um cuidado, e é uma questão mais de conscientização sobre as mulheres mães, né? A gente tem uma legislação, a gente tem ali dentro desses transportes públicos, algo que estabelece de que a mulher gestante pode descer na frente, de que a mulher com criança de colo, ela tem prioridade, mas a gente quer expandir isso, né? A gente quer que as pessoas se conscientizem de que os espaços, eles são coletivos, né? E que a gente precisa priorizar e dar mais condições para as mulheres, para as mães, de se locomoverem de forma segura, de forma tranquila, né? Infelizmente, isso não ocorre na cidade. É algo que é recorrente nos grupos de maternidade da gente discutir. E terceiro, é a questão do assédio. E aí, como que esse assédio, ele se transdisciplina com a questão de segurança pública, como que ele se transdisciplina com a questão do feminismo, e aí é fazer campanha, é cuidar de educação, e desde pequenininho, né, olha, do corpo da mulher ser da mulher, do assédio dentro do transporte coletivo ser punido de forma rigorosa. Existe uma legislação para isso, inclusive, né? E aí isso se interliga com a mobilidade urbana, porque a gente fala do educar, a gente fala de um processo de transformação do imaginário coletivo, de que todas e todas têm os mesmos direitos e de que a gente pode utilizar e vivenciar a cidade nesses espaços de forma segura e tranquila, né? E que não seja, e que nenhuma mulher saia aí das ruas assediada, agredida, que nenhuma criança sofra xingamentos por estar brincando nas ruas, e isso tudo passa por uma perspectiva de feminismo, passa por uma perspectiva de diálogo mesmo entre mulheres, e isso, inclusive, dentro da nossa proposta de mobilidade urbana, coisas surgiram na conferência de feminismo, né? As mulheres falaram sobre isso, né? As nossas conferências estão disponíveis, quem quiser assistir depois assista. E aí a gente consegue construir esses 3 eixos, né? De educação, de averiguar o assédio com mais seriedade e de cuidar da conscientização das pessoas para que todos possam entrar e sair desses espaços de mobilidade tranquilamente. E dentro desse processo, nós temos duas propostas que foram aprovadas, né, dentro do âmbito, inclusive, da Assembleia Legislativa e também da Câmara Municipal, que é a parada para mulheres, na parada de ônibus fora daquela parada, que mais próxima à casa delas, e também a questão das campanhas contra o assédio dentro do transporte coletivo. Infelizmente, são 2 leis que pouco se sabe, que pouco também se divulga, e a gente precisa, nessa cidade, colocar à disposição das pessoas que essas legislações, elas existem, elas precisam ser cumpridas. Quantas de nós já ficaram com receio de descer na parada do ônibus e serem assaltadas, sofrerem algum tipo de violência, e sequer sabem que podem pedir, que o motorista pode deixar fora da parada do ônibus, né, dentro aí de um horário de 6 da manhã e 19 horas aí, nesse período em que as mulheres estão chegando dos seus trabalhos ou estão indo para as suas atividades. E também quantas mulheres, meninas, não sabem que existe uma legislação contra o assédio no transporte coletivo, mas que as empresas de ônibus, elas não têm nos seus transportes essas campanhas afixadas em cartazes, que os motoristas e cobradoras, eles não estão ainda atentos a essa legislação e que às vezes não sabem como lidar com uma ocorrência. Então, assim, é fundamental que não só se coloquem esse tipo de legislação à disposição da sociedade, como também crie mecanismos para que a população se aproprie dessa legislação e, como a Alessandrine já bem citou, trabalhe dentro da educação pública, da sensibilização das pessoas. Então, é fundamental a gente pautar isso e também trabalhar
para melhorar esse sistema público para nós mulheres e para todas que dele precisam. Muito bom, menina, é animador, tá? Ver que isso vai ser pautado dentro da Casa Legislativa do município. Eu espero realmente que isso vire uma realidade, que isso vire pauta e que isso chegue nas ruas e beneficie todas nós, né? Já está na hora, ou passando da hora, né? Gente, a gente vai precisar ir encerrando, tá bem? A gente está com 56 minutos de live já. A gente precisa encerrar com 1 hora. Se a gente não fizer isso, a gente vai precisar cortar o vídeo para poder caber lá no nosso IGTV do Pedala. Então, eu vou só finalizar aqui agradecendo mais uma vez o suporte e o apoio das organizações envolvidas na campanha nacional da mobilidade sustentável nas eleições, que são a Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo, a Cidade a Pé, o Projeto Como Anda, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e a União de Ciclistas do Brasil, a UCB. Gratidão demais por todo o apoio, por todo o suporte que nos foi dado, pela iniciativa. A gente está replicando essa campanha aqui em Manaus e chamando para ouvir o maior número possível de candidatos, tanto ao Legislativo como ao Executivo Municipal, para juntos a gente discutir propostas. O Pedala Manaus está à disposição de todos, está à disposição de vocês, tá, meninas? No que nós pudermos ajudar para que essa realidade que a gente tanto quer e tanto busca para a cidade de Manaus, ela realmente aconteça, a gente vai estar junto de vocês e junto de todo mundo que tem o mesmo propósito. Então, no que precisarem relacionado à bicicleta, à mobilidade ativa e no que a gente puder ajudar, a gente vai estar aqui à disposição. Gratidão mais uma vez. Se vocês puderem, rapidinho, 1 minutinho, dar um tchauzinho para a galera, eu agradeceria só para a gente encerrar dentro do nosso tempo. Mudou. Vai. Muito obrigada mais uma vez, tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas muito obrigada mais uma vez pelo espaço, por essa iniciativa. Contem com a gente para o desenvolvimento da mobilidade urbana, para o bem-estar das pessoas dessa cidade. Nós somos uma candidatura coletiva que constrói com muitas mãos, então, assim, nós estamos totalmente disponíveis e abertos para o diálogo. Mais propostas, enviem para a gente. Nosso site é bancadacoletiva.org, acessem, conheçam a gente. Gratidão aí a quem contribuiu no debate pelo chat. Eu estou acompanhando aqui, inclusive, Chico, é isso aí, nós precisamos de capacitação para os trabalhadores aí do transporte coletivo. E muito obrigada pelo apoio, gente. Não esqueçam, dia 15 de novembro, voto em Bancada Coletiva 50123. Obrigada, Pedala Manaus, e vamos caminhando juntos. Muito bom, meninas. Super beijo para vocês, sucesso na caminhada. Amanhã a gente continua com a nossa maratona de lives. Amanhã o candidato a vereador, Walter Cruz, vai estar aqui. Mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Não esqueçam, 20 horas nós estaremos aqui de volta. Nos acompanhe, a gente vai esperar vocês. Tchau, tchau.